Questão 48. Calcule os valores das constantes A, B, C e D. A, B, C e D. De modo que... Bom, aí foram dadas três coisas que devem acontecer. Três pistas para que você encontre essas quatro constantes aqui. A primeira delas diz que o limite de uma certa f, que está aqui embaixo, o limite de uma certa f quando x tende para o infinito é 3. A segunda diz que o limite dessa mesma função f quando x tende para menos 2 é 1. E a terceira nos dá uma expressão dessa função f, essa função desconhecida, essa função que possui aqui quatro constantes a serem determinadas. Então, resumindo, você precisa encontrar os valores de A, B, C e D, onde a expressão de f foi dada e foram dadas duas informações envolvendo limites dessa função. Bom, vamos então começar a resolver. Deixa eu escrever aqui solução. Solução. Eu vou começar interpretando a primeira condição. A primeira hipótese sobre essa f é que o limite dela no infinito, ou seja, quando x tende para o infinito, é 3. Então vamos interpretar essa condição já substituindo esse f de x aqui pela expressão. Ok? Então vamos lá. O limite de f de x, que é isso, então limite de, vou colocar aqui o traço de fração, de ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d sobre 4x ao quadrado mais 4x menos 8, com x tendendo para mais infinito. Ok? Bom, pelo que vimos de limite no infinito envolvendo polinômios, o cálculo desses limites se dá considerando o termo de maior grau de cada polinômio envolvido, né? Então, aqui embaixo, no denominador, claramente o termo de maior grau é 4x ao quadrado. Esse é o termo de maior grau. Porém, essa clareza não se dá no numerador, porque você não pode afirmar que o termo de maior grau é esse, porque esse A ele pode ser 0. E se esse A for 0, o termo de maior grau possivelmente é o de segundo grau. Eu digo possivelmente porque o B também pode ser 0. Então, nós não temos ideia de qual é o grau do polinômio do numerador. Então, temos que fazer especulações sobre esse grau. Temos que levantar hipóteses. Deixa eu só continuar. Esse limite por hipótese é 3. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma hipótese aqui sobre esse A. Eu vou supor que esse A seja diferente de 0. Até porque só existem duas possibilidades para um número. Ou ele é 0 ou ele não é 0. Então por que eu escolhi o 0 como referência? Porque o 0 me dá informações sobre o grau desse polinômio. Ok? Então vamos lá. Se A é diferente de 0, então esse mesmo limite aqui, que é 3, ele pode ser expresso pelos termos de maior grau. Então, qual é o termo de maior grau? Uma vez que eu estou supondo que A é diferente de 0. Bom, se A é diferente de 0, então eu posso garantir que esse termo é o de maior grau. Então esse limite ele passa a ser calculado assim. É o mesmo limite que está lá em cima e esse limite tem que dar quanto? 3. Ok? Ok? Lembrando que limite no infinito, você só precisa considerar os termos de maior grau. Pronto, então considerei, porque eu estou supondo que A é diferente de 0. Bom, só que no cálculo desse limite, há um cancelamento de x ao cubo por x ao quadrado, e isso vai gerar um x aqui em cima. Ok? Então, esse limite ele pode ser reescrito agora como ax sobre 4, quando x tende a mais infinito. E esse limite nós sabemos que tem que dar 3,
porque essa é uma hipótese que foi dada no enunciado, que o limite é 3. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Já que aqui o x tende a mais infinito, e estamos supondo que a é diferente de zero, então se o a é diferente de zero, então esse a ele pode ser positivo ou negativo. Supondo que o a seja positivo, então se eu pegar essa constante positiva e multiplicar por essa variável x que tem limite mais infinito multiplicado aqui por uma constante positiva, esse resultado vai ser mais infinito. Dividindo por 4 você não perde esse comportamento. O fato é que eu tenho uma constante, isso daqui é uma constante positiva, já estou pensando em a sobre 4. Se eu tenho uma constante positiva multiplicando por uma variável que está tendendo para mais infinito, o jogo de sinal aqui me dá mais infinito e não 3. Conclusão, esse a não pode ser positivo. Da mesma forma, se esse a for negativo, essa constante aqui é negativa, então essa constante negativa vezes o x que está indo para mais infinito vai me dar menos com mais, menos infinito, e não vai dar 3. Resumindo, se o a for diferente de zero, esse limite aqui ele vai ser ou mais infinito ou menos infinito. Ele nunca vai ser 3. Então, isso daqui, o que está escrito aqui, é um absurdo. E esse absurdo ele se dá exatamente pela hipótese inicial. Ou seja, supor que o a é diferente de zero. Quando você supõe que o a é diferente de zero e desenvolve os cálculos, você chega a uma contradição, a algo absurdo. Então, para que esse absurdo não ocorra, essa hipótese não deve acontecer. Então, nós não podemos ter a diferente de zero, porque o a diferente de zero nos leva a um absurdo. Conclusão, se o a não pode ser diferente de zero, qual a única possibilidade que resta para ele? O a obrigatoriamente tem que ser zero. Então, conclusão parcial aqui, né? É que o a tem que ser obrigatoriamente zero. Então, nós já conseguimos calcular uma das 4 constantes que foram solicitadas no enunciado. O a é zero. Faltam, então, agora B, C e D. É óbvio que temos que retornar a esse limite. Então, vamos retornar e já impor a condição que o a é zero. Então, olha para esse limite aqui. Eu agora vou colocar que o a é zero. Então, como é que ele vai ficar? Vou escrever ele aqui um pouco aqui mais embaixo. Esse limite aqui vai ficar assim, ó, limite. O a é zero, então a gente começa agora com bx ao quadrado. Mais cx mais d sobre 4x ao quadrado mais 4x menos 8, quando x tende para mais infinito. Esse limite aqui, ele é 3, mas eu não vou escrever o 3 agora por questão de espaço. Esse limite, mais uma vez, você vai repetir o raciocínio. Ele é dado pelos termos de maior grau. Então, supondo que esse b aqui seja diferente de zero, aqui eu tenho as parcelas de grau maior. Então, esse limite aqui, ele vai ser dado por bx ao quadrado sobre 4x ao quadrado, com x tendendo para mais infinito. Bom, faço o cancelamento. Isso daqui vai dar uma constante, a constante b sobre 4. Limite de uma constante é a própria constante. Então isso daqui tem que ser b sobre 4. Só que esse limite, por hipótese, ele vale 3. Então você iguala esse b sobre 4 a 3, concluindo que b é 12. E nós acabamos de encontrar a segunda das 4 constantes que foram solicitadas. B igual a 12. A igual a 0, B igual a 12. Observe que nesse cálculo eu supus aqui que esse B era diferente de 0. Então se B é diferente de 0, B é 12. Se você fizer uma análise com B igual a 0, você vai chegar a um absurdo como chegamos na situação anterior. Fica como exercício. Como exercício, verifique que se esse B aqui é 0, esse limite aqui jamais poderá dar 3. Então vamos lá. Eu acho que nós já abusamos demais da primeira hipótese que nos foi dada.
está na hora de explorar a segunda. Eu acho que aqui a gente já explorou o máximo. E pelo que nós vimos, a exploração dessa condição aqui, dessa hipótese que foi dada, já nos levou a encontrar A e B. Então, certamente, explorando a segunda condição, encontraremos as outras duas constantes. Então, a segunda condição nos diz que o limite dessa função quando x tende a menos 2 é 1. Então, vamos lá. O limite, agora interpretando a segunda condição, o limite daquela função, então agora vou colocar aqui o limite de f de x, quando x tende a menos 2, esse limite é 1. Bom, mas isso daqui implica que o limite, qual é a f de x? A f de x foi dada lá em cima, está aqui a f de x. Só que agora, essa f de x aqui, nós já podemos colocar aqui o a e o b que nós encontramos. Então, o a foi 0 e o b foi 12. Então, acompanhe, no lugar desse a aqui vai ser 0, isso aqui vai desaparecer. E no lugar do b eu já vou colocar o 12. Então, vai ficar assim. Limite de 12x² mais cx mais d sobre uma coisa que já estava me dando agonia. Eu vou colocar esse 4 em evidência. x² mais x menos 2... com x tendendo para menos 2, esse limite tem que dar 1, né? Esse limite tem que dar 1. Bom, a pergunta é, como é que esse tipo de limite é calculado? Ele é calculado trocando o x pelo número para o qual x está tendendo. E x está tendendo para menos 2. Então vamos jogar o menos 2 aqui, substituir. Menos 2² é 4. Aqui vai ficar menos 2. Menos 2. Então você vai ter 4 menos 4. Então isso daqui vai dar 0. Bom, se esse limite aqui é 0, isso obriga que o limite do numerador também seja 0. Eu não estou dizendo que 0 dividido por 0 vai dar 1. Eu estou dizendo o seguinte, que a única chance desse limite dar 1, ou melhor, dar um número qualquer, nesse caso o número 1, é que o limite do numerador também seja 0. Por que eu estou dizendo isso? Porque se esse limite aqui não for 0, você vai ter aquela situação de uma constante sobre 0, uma constante não nula sobre 0. E essa situação gera limite infinito. E no nosso caso o limite é 1. Então lembre-se das questões que a gente estudou de limite infinito, aquela que tem que fazer o estudo do sinal. Então, quando aqui em cima não tende para 0, digamos, aqui tende para 15, digamos. 15 sobre 0, claro, não existe a divisão por 0, mas é uma categoria de limites onde o resultado nunca é finito. Nunca é finito o resultado. E o resultado aqui a gente já sabe que é finito. Então, nós devemos ter esse limite daqui também 0. Bom, mas se esse limite é 0, quando eu troco o x por menos 2, isso daqui tem que resultar em 0. Então vamos fazer isso. 12 vezes x², então no caso menos 2², mais c vezes x, que é menos 2, mais d, isso tem que dar 0. Isso daqui vai dar 4 vezes 12, 48, menos 2c, mais d igual a 0. E daqui nós concluímos que vamos arrumar essa equação de uma maneira, vou botar assim, 2c menos d igual a 48. Bom, isso daqui obviamente é uma equação envolvendo c e d. Essa equação nos será útil em algum momento futuro muito próximo, estamos chegando lá. Bom, vamos continuar a questão. Um minuto. Bem, aqui nós temos um resumo do que foi feito agora nessa questão que é um pouco longa, né? Nós temos aquela hipótese de que o limite dá 1. Observe que eu coloquei a constante para fora, aquela constante que foi evidenciada, que estava aqui, eu coloquei para fora, né? Permitido. Nós encontramos já o valor de A e B, o A é 0 e o B é 12, e acabamos de encontrar uma equação envolvendo C e D, que são as duas outras letras que precisamos encontrar.
Bom, então vamos nos concentrar no cálculo desse limite, o qual sabemos ser do tipo 0 sobre 0. Né? E esse limite do tipo 0 sobre 0, ele é feito mediante fatoração. E como x está tendendo para menos 2, a expressão a ser cancelada é x mais 2. X mais 2. Essa expressão está gerando 0 sobre 0. Ela está presente no numerador e também no denominador. Bom, então esse limite ele fica assim, 1/4, que é aquela constante, limite de x mais 2, porque ele está no numerador, vezes alguma coisa que eu vou ter que descobrir, sobre, aqui também nós temos x mais 2, né, vezes alguma coisa, olha o 0 sobre 0 aqui, esse 0 sobre 0 vai para o espaço, né, daqui a pouco, já podemos até cancelar, aqui x tendendo para menos 2, e esse limite tem que dar 1, ok? Então a gente vai encontrar esse polinômio, que está aqui, que é um polinômio de grau 1, né? Grau 1 multiplicado por grau 1 vai gerar o original, que tem grau 2. Aqui também é grau 1. Grau 1 multiplicado por grau 1 vai gerar outro de grau 2, que é o que está ali em cima. Então vamos fazer o dispositivo aqui, de Ruffini, né? Eu vou colocar aqui uma cruz e vou colocar os coeficientes do polinômio. Quais são os coeficientes do polinômio que aparece no numerador? 12, C e D. 12, C e D. Vou separar o último. Esse menos 2 que está aqui, ele vem para cá. E aí a gente faz o quê? A gente baixa o primeiro. Baixamos o primeiro, que é 12. Baixei. Aí você faz esse vezes esse e soma com esse, para achar esse resultado. 12 vezes menos 2 é menos 24, mais C, menos 24 mais C é exatamente menos 24 mais C. Bom, a última etapa, que é esse vezes esse e soma com esse, nós não precisamos fazer, porque já sabemos que a divisão é exata e que o resto é zero. Ok? Então foi encontrado aqui o polinômio de grau 1. Então o polinômio de grau 1 vai ser 12x menos 24 mais c. Aqui é o coeficiente do termo de grau 1 de x e aqui é o coeficiente independente, é o termo independente. Então esse é o polinômio desconhecido que estávamos procurando, que eu vou trazer para cá. 12x menos 24 mais c. Ok? Bom, a situação aqui é um pouco mais simples agora. Eu vou fazer uma nova chave aqui, para poder fazer agora a mesma coisa no denominador, cujos coeficientes são 1, 1 e menos 2. 1, 1 e menos 2. Separo o último, jogo o menos 2 aqui, baixo o primeiro, baixei, esse vezes esse soma com esse, 1 vezes menos 2 é menos 2, mais 1 é menos 1, menos 1 vezes menos 2 é mais 2, menos 2, 0. Outro polinômio de grau 1. Então isso daqui é 1x menos 1. X menos 1. Tá aqui. X menos 1. O cancelamento a gente já tinha anunciado, né? Ele é feito. E aí o que é que nós temos? O que é que nós temos? Nós temos que 1/4 vezes limite, já com o cancelamento efetuado, 12x menos 24 mais c, sobre x menos 1, com x tendendo a menos 2, esse limite tem que dar 1. Ok? Bom, como é que esse limite é calculado? Trocando x por menos 2. Então vamos fazer isso. 1/4 vezes, já calculando o limite, 12 vezes menos 2 é menos 24. Menos 24 mais c, porque aqui é uma constante, e o limite da constante é a própria constante. Trocando x por menos 2 no denominador, menos 2 menos 1 é menos 3. E isso tem que dar 1, que já estava ali. Bom, agora a gente vai fazer essa conta. Aqui no numerador nós temos menos 24 e menos 24, isso daqui vai dar menos 48. Menos 48 mais c.
sobre 4 vezes 3 menos 12. E isso tem que dar 1. Bom, se eu estou dividindo duas coisas que dá 1, então eu posso concluir que essas duas coisas são iguais. Né? Ou então a gente faz aquela propriedade, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. De qualquer forma, obteremos que menos 48 mais C é igual a menos 12. De onde concluímos que C é igual a 48 menos 12. C é igual a 36. Bom, já que encontramos o C, voltamos, o C é 36. Voltamos lá para o início e lembramos que está faltando o D. Só que nós temos uma equação envolvendo C e D. Então eu vou trocar esse C pelo valor que eu acabei de encontrar, que foi 36. Então deixa eu repetir essa equação. 2C menos D igual a 48. Então, 2C menos D é igual a 48. Então eu já vou aplicar que C é 36. Então 2 vezes 36 menos D igual a 48. Daqui nós temos que 72 menos D é igual a 48. D é igual a 72 menos 48, que eu não tenho a menor ideia de quanto é. Deixa eu pegar a máquina calculadora. Espera aí um minutinho. 24. Pronto. Então a resposta final, o A é 0, o B é 12, o C é 36 e o D é 24. Tá aqui, tá feito.